nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Após essa preparação maravilhosa, essas músicas, vamos dar início, né? Que começam 7h30. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigada pelas músicas, hein? É nóis. Não esqueçam de desligar os celulares e vamos, então, ler a página dessa folhinha que vocês receberam. Vamos ler juntos. Está dando eco, né? Tem o título Rogar. É comum a alteração de votos que formulamos de planos que fazemos. Vários propósitos que se nos erigiam na alma, por anseios aflitivos do sentimento, caem após realizados nos domínios do trivial, dando lugar a novos anseios. Petiscos que endereçamos à vida maior, em muitas ocasiões, quando atendidas, já nos encontram modificados por súplicas diferentes. O que ontem era importante para nós costuma descer para as linhas da vulgaridade, e o que desprezávamos antigamente, não poucas vezes passa à condição de essencial. Forçoso, desse modo, rogar com prudência as concessões da vida. Poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos aquilo que nos é efetivamente proveitoso. Em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males são bens que não chegamos a entender de pronto, e basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas daquelas que se nos afiguram bens resultam em males que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. Todos possuímos amigos admiráveis que se comovem à frente de nossas rogativas, empenhando influência e recurso por satisfazer-nos, prejudicando-se frequentemente em nome do amor por nossa causa, de vez que nem sempre estamos habilitados a receber o que desejamos no que se refere a conforto e vantagem. Aprendamos, assim, a trabalhar, esperando pelos desígnios da justiça divina sobre os nossos impulsos. Importante lembrar que o próprio Cristo, na fidelidade a Deus, foi constrangido também a dizer: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua.
Mensagem de Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agora vamos unir nossos pensamentos e nossos corações e fazermos a rogativa ao Mestre Jesus, a Deus, Pai querido, que nos ampara e nos fortalece sempre no caminho do bem, a Jesus, nosso Mestre amado, que nos fortalece, que está sempre nos inspirando para o bem. Francisco de Assis, querido mentor, e aos benfeitores aqui presentes, rogamos as bênçãos para todos os irmãos aqui presentes e para aqueles que ainda estão por vir, para todos aqueles que estão em nossos pensamentos, que todos, mestres, sintam-se abraçados pelo Mestre Jesus e pelos franciscanos aqui presentes. Agradecemos a oportunidade de podermos estar aqui nesta casa de amor para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que hoje será comentado, desenvolvido pelo nosso irmão Evaldo. Que ele seja amparado e fortalecido em Ti, Mestre Jesus. E assim, Senhor, com esta rogativa e este agradecimento, pedimos a vossa permissão para darmos por iniciado o estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu falei, hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Eu vou ler só a primeira pergunta e passo a palavra para o nosso irmão Evaldo, para não me enganar. A primeira pergunta é: intervenção dos livros do mundo maior no mundo corporal, questões 532 a 535, que eu vou ler a 532, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Pergunta assim: os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas e atrair para elas a prosperidade? Eles respondem, não inteiramente, pois há males que estão nos decretos da providência. Eles, porém, amenizam vossas dores, dando-vos a paciência e a resignação. Ficais sabendo também que frequentemente depende de vós desviar esses males ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para dela vos servirdes, e é principalmente através dela que os espíritos vêm em vosso auxílio, sugerindo-vos ideias propícias, mas não assistem, senão aqueles que sabem assistir-se a si mesmos. Este é o sentido destas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que o que vos parece um mal, nem sempre o é. Frequentemente de um mal deve sair um bem muito maior. É o que não compreendeis, porque só pensais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Então agora eu passo a palavra para o nosso irmão Evaldo, que Jesus o abençoe e o inspire. Estejamos com nossos corações abertos para recebermos as bênçãos que emanam do Mestre. Elas virão, as bênçãos de Jesus, e invariavelmente Ele encaminha para todos nós, habitantes do planeta. Mas é necessário que nós estejamos com o coração propícios a receber essas bênçãos, com as atenções. Estava roncando um pouquinho, não está? Está desligado. É. Bom, qualquer coisa a gente tira o microfone e vai no critofone, né? Vamos ver. Acho que melhorou. É questão para variar de sintonia, né? A nossa sintonia tem que estar sempre em acordo com aquilo que os benfeitores espirituais aqui do NEFA, tendo a figura de Francisco de Assis à frente, que essa sintonia nos favorece a percebermos a necessidade do estudo da doutrina.
as nossas atividades no nosso dia a dia, muitas das vezes, nos leva a um automatismo de reações e nos esquecemos da orientação do Espírito de Verdade, que está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos propõe: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. E as casas espíritas têm a responsabilidade de trazer para todos nós o momento oportuno do estudo das obras da codificação. Certa vez um benfeitor disse lá na nossa casa, Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, em Jacarepaguá, o benfeitor falou que nós damos muita importância ao que é importante, mas esquecemos do que é fundamental. E para nós, espíritos alojados num plano de prova e expiação pela misericórdia de Deus, nós muitas das vezes esquecemos que o fundamental é a aplicação do Evangelho na nossa vida, na nossa jornada diária. A proposta do Sr. Allan Kardec, trazendo para nós o Livro dos Espíritos, lá no capítulo 9, né, sobre, que nem a irmã falou, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, veio a doutrina, através do Sr. Allan Kardec, veio nos trazer essa certeza da intervenção dos espíritos na nossa vida, nos nossos atos cotidianos. Evidentemente que todos nós espíritas não temos mais medo de espírito, não é? Se de repente apagarmos todas as luzes e começarmos a dizer que vão alguns espíritos se apresentar aqui, eu tenho certeza que ninguém vai correr, né? Ninguém vai querer correr daqui com medo de ver espíritos. Mas se acaso quiser correr, eu peço para deixar trancada a porta, né? E não vai adiantar querer correr, porque os irmãos espirituais, se houvessem necessidade, eles se apresentariam. Mas se nós estudarmos a proposta do Sr. Allan Kardec, vamos começar a diminuir aquilo que nos tornava antes um pouco perdido na relação da intervenção dos espíritos no plano material. E muitas das vezes nós não percebemos isso como sendo algo comum, o fato dos espíritos intervir nas nossas vidas, nas nossas atividades. E aí o Sr. Allan Kardec traz o subtema, que é influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Relembrando a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo nos alerta que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. E essa nuvem de testemunha, que é o plano espiritual, são os espíritos que estão constantemente ao nosso redor. Paulo não relata que essa nuvem de testemunha sejam aquela nuvem branquinha, cheia de pontos brilhantes, ou se é aquela nuvem da família Adams. Lembra do desenho? Aquela nuvem escura, com raios e trovões. O que vai determinar a nuvem que me acompanha? A nuvem de testemunha que me acompanha? Meu pensamento, meu sentimento e meus atos. A partir dessa percepção, se eu procuro melhorar a minha conduta enquanto espírito encarnado, na condição masculina ou feminina, não importa, enquanto eu me proponho a modificar a minha conduta, contrabalançar as minhas ações do plano material, baseado nas orientações espirituais que nós recebemos, evidentemente que eu estarei angariando para o meu campo íntimo assistência espiritual agradável, superior, benéfica. Da mesma forma que se eu ainda guardo no meu coração o rancor, o ódio, a inveja, a mágoa, eu não darei margem para que espíritos trabalhadores da seara do Senhor me acompanhem na minha jornada diária. Quem me acompanhará? Espíritos que também ainda respiram nessa percepção de raiva, de ódio, de vingança, de mágoa. Então, nós temos como ação intelectiva
começar a mudar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Fala-nos o Mestre Jesus que nós devemos nos libertar dos ares, que ele nos libertará dos vales. Eu posso pedir a Jesus na minha prece a paz, mas desde que eu também seja portador de paz. Agora, se eu quero ter paz porque alguém inferniza a minha vida, e só consegue infernizar a minha vida porque eu entro em relação com as ações da pessoa que me desequilibram, é muito pouco provável que eu seja amparado pelo pensamento de paz. O que nós viemos fazer na Casa Espírita não é estarmos aqui apenas para que ouçamos uma palestra, tomemos o passe, bebamos a água energizada e está tudo resolvido, e vida que segue, que não está nada resolvido. O que vai resolver na minha jornada enquanto praticante da doutrina espírita é a minha transformação moral. Essa é a proposta do Sr. Allan Kardec, quando ele nos direciona uma orientação dizendo: o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral. Promove, ou seja, se esforça para se transformar moralmente. O espírita que já se transformou moralmente, ele não está encarnado, ele está no plano espiritual superior. Então, para que nós sejamos considerados verdadeiros espíritas, nós temos que promover a nossa transformação moral e pelo esforço que empregamos em domar as más inclinações. O que é domar as más inclinações? É aquilo que você já entende ser pernicioso, você não mais praticar aqueles atos, ou aqueles pensamentos, ou aqueles sentimentos. Senão nós vamos entrar naquela percepção da síndrome da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou desencarnar assim, vou voltar por um umbral assim. Porque as ações repetidas, um filósofo disse há certo tempo atrás que o ser humano é a única espécie que repete as mesmas ações esperando resultado diferente. Se na primeira vez que você tentou uma ação e ela não deu certo, diz o bom senso que você modifique a tua trajetória. E nós não conseguimos isso. Quando nós pensamos na questão da influência dos espíritos na vida corporal ou na nossa existência, na maioria das vezes associamos isso com coisa não boa. A maioria das vezes. Estou com uma dor de cabeça, rapaz, eu acho que alguém está desejando mal para mim. Tem algum espírito aqui, algum encosto, né? A gente não pensa assim. Eu estou com dor de cabeça porque eu discuti hoje lá no trabalho com o meu colega de trabalho e eu fiquei muito irritado, que minha vontade era dar um soco nele, mas eu não podia, porque senão ia perder o emprego, e aí acelerou meu coração, bombeei mais sangue para o cérebro, aí o cérebro inchou um pouquinho e me deu dor de cabeça. Então eu vou ter que começar a parar de brigar, porque você vai ficar discutindo toda hora, dá certo não. Não é uma ação do plano espiritual, pode, mas baseando naquilo que Emmanuel diz para Chico Xavier, que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel diz que do nada, nada se tira. Um espírito querendo me prejudicar e eu não dou margem a ele para isso, ele desiste de mim e vai embora. Porque eu não atendo aos apelos dele. Então, quando Kardec vem trazer para a gente a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, nós não temos nada de absolutismo. É sempre relativismo. E Kardec, como a nossa irmã leu na primeira pergunta, ele fala: tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Isso é um ponto danado de complicado. Porque a gente vem à casa espírita, eu estava lembrando hoje, lá no Cefac, que é uma casa que eu também estou matriculado, o espírito necessitado não fica numa casa só, tá, gente? Fica em várias casas, porque precisa de muita ajuda, né? Mas eu estava lembrando de um fato do nosso querido Divaldo Pereira Franco,
que retornou recentemente à espiritualidade, e rogamos a Jesus e Maria Santíssima que o ampare nesse retorno. O Divaldo, lá na Mansão do Caminho, tem um grupo espírita Redenção, que foi fundado por Divaldo e pelo Nilson, isso no início da década de 50. E uma irmã chegou perto do Divaldo e falou: ah, seu Divaldo, lá em casa está um horror, sabe? Todo mundo briga, todo mundo está cheio de obsessor lá. O senhor pode tirar lá de casa? Aí o Divaldo falou assim: eu faço o que com os obsessores? Levo para minha casa? Se na sua casa está dando para trabalho, eu vou levar para minha casa? Não. Se eles estão lá, é porque o comportamento da senhora, da sua família, não é condizente com o que o Evangelho propõe. Muda o comportamento seu e da família, que eles, por si só, se afastarão. Então, nós não podemos creditar aos espíritos as atitudes erradas que nós tomamos. E outra coisa também bem cavernosa para nós, sabia? Eu vou para a casa espírita, porque vai que algum espírito me dá as dezenas da Mega Sena que está acumulada, né? Aí, se eu ganhar a Mega Sena, eu vou dar um bom dinheiro para o Nefa. Vou dar. Vou dar na próxima existência, que se eu ganhar a Mega Sena, eu sumo, né? Não vou ter tempo de vir para o Nefa uma quinta-feira, pelo amor de Deus, tanta coisa para conhecer no mundo. Imagina você com dinheiro podendo ir para Paris, conhecer a Torre Eiffel. A minha esposa já tinha ido, que o sonho dela é conhecer a Torre Eiffel. Comprei uma pequenininha assim para ela, mas não adiantou muito não satisfez não, né, amor? Satisfez não. Então, quando a nossa proposta de vir à casa espírita é na intenção da prosperidade, estamos vindo enganados, porque não é essa a finalidade da casa espírita. Se você chega aqui e, evidentemente, como já aconteceu comigo e tantos outros, por estar desempregado, estar passando por dificuldade financeira, o que viemos buscar aqui é a serenidade do amparo espiritual para que possamos coordenar nossas ideias e solucionar o problema que nós estamos enfrentando. Porque não tem a espiritualidade a finalidade de nos amparar materialmente no aspecto financeiro. Pelo contrário, a casa espírita, se a gente não colaborar com ela dentro das nossas possibilidades, nós teremos dificuldade de manter o ar-condicionado ligado, as luzes ligadas, a aguinha gelada, a gente vai ter inúmeras dificuldades. Então, nós sabemos que, ao virmos à casa espírita, estamos em busca do equilíbrio emocional e espiritual para resolvermos as nossas questões também materiais. Quantas vezes que nós chegamos na casa espírita chateado, acabrunhado pelas dificuldades da vida física que nós enfrentamos, e depois de uma reunião, a gente vai se apaziguando intimamente, e depois de uma noite de sono, a gente desperta no dia seguinte e sente aquela disposição de lutarmos para conquistarmos aquilo que estamos precisando. Então, é por isso que os espíritos dizem a Allan Kardec, nessa primeira pergunta, que há males que estão nos decretos da providência, amenizam-vos, porém, as dores dando-vos paciência e resignação. Tem certas dificuldades físicas que nós enfrentamos que está no nosso processo reencarnatório de sanar questões anteriores. Mas pensa bem, se eu sou uma pessoa que eu fico até tarde da noite, ou no danado do Zap Zap, ou na televisão vendo séries seguidas, vou dormir lá para as 4 horas da manhã para acordar às 6 horas para ir trabalhar ou para as rotinas do dia a dia. Eu chego no final do dia exausto, a culpa é dos espíritos? Evidentemente que não. É nossa responsabilidade zelar pelo nosso descanso. Quantas vezes temos a oportunidade de ir deitar mais cedo, relaxar, descansar, e a gente muitas das vezes se prende a determinadas tarefas
dentro de casa ou no aparelho celular, e as horas vão passando e a gente, quando percebe, já está bem adiantado o horário. E aí no dia seguinte eu vou dizer o quê? A gente às vezes usa, né? Espírito não pode se defender e te bota a culpa neles, né? Tive uma insônia essa noite, fui dormir 4 horas da manhã. Aí alguém perguntou, mas sabe por quê? Estava rezando, pedindo ajuda a Jesus pelas pessoas que sofrem? Mais ou menos. Estava vendo TikTok, né, Instagram, né, tem cada coisa engraçada, às vezes eu fico vendo, eu fico rindo, aí minha esposa fala assim, começou a sessão bobeira. E é uma bobeira, você perde a oportunidade de descansar ou de conversar com a família, de interagir com a família, para ficar nessa caixinha danada que é o tal do celular. Mas eu não posso dizer que as consequências físicas sejam culpa dos espíritos. Eu não tenho mais essa desculpa, né? Essa prerrogativa de querer fazer uma coisa que é muito comum para a gente, que é terceirizar a responsabilidade. Dificilmente o Evaldo fala assim, olha, hoje acordei, estou meio cansado, mal-humorado, porque eu não dormi direito, porque eu fiquei preso a determinado vídeo, a determinada informação, e não procurei relaxar e descansar fisicamente como me é proposto pela necessidade física. Não é que o Evangelho manda você dormir cedo, não, que não tem isso, é mentira. Mas eu tenho que ter a noção de resguardar meu corpo descansando mais. E na questão da prosperidade, muitas vezes nós pensamos que o fato de estar dentro da casa espírita, que nós teríamos que ter os nossos problemas financeiros resolvidos. Se fosse isso, garanto, não tinha lugar para ninguém sentar. Estava bem lotado isso daqui. E por quê? Porque eu quero sempre a questão do menor esforço. Eu estava estudando esse ponto e eu lembrei de uma história do Chico, né? Chico, o pai dele, seu João, ele era vendedor de bilhete da Loteria Federal. Hoje em dia os mais novos nem sabem o que é isso, mas antigamente só tinha esse meio de você tentar ganhar a sorte grande, que era um bilhete que você comprava no jornaleiro ou na mão do vendedor, que às vezes andava de porta em porta, e você concorria a determinados prêmios. E o pai do Chico vendia esses bilhetes. Era um homem analfabeto, sem qualificação técnica para trabalhar, então era a única coisa que ele podia fazer para levar o sustento para dentro de casa. E o tempo passou, seu João Modesto nunca ganhou nada com isso, que substanciasse a necessidade, tanto que quem conhece a vida do Chico sabe que ele começou a trabalhar com 11 para 12 anos, com 9 para 10 anos ele começou a trabalhar na fábrica de tecido que tinha lá em Pedro Leopoldo. Com 11 para 12 ele parou de trabalhar lá porque ficou doente. E quando Chico já adulto, já com seus 40 anos, o seu João ficou doente e, prestes a desencarnar, ele falou para o Chico, olha, meu filho, quando chegar em dezembro, tu compra um bilhete da loteria, que eu vou estar lá do outro lado, eu vou tentar parar a roleta, para poder você ganhar sorte grande. O Chico diz na entrevista, isso está na internet, vocês podem procurar que acha. O Chico falou assim, pelo sim, pelo não, eu comprava o bilhete, nunca ganhei. Mas ele só comprava o bilhete em dezembro, que era no Natal que tinha a extração de Natal, que dava um prêmio mais substancioso. Se nós fôssemos buscar a espiritualidade com essa finalidade, nós iríamos entender que os espíritos que nos atenderiam, eles não têm ainda o senso moral muito apurado, porque estariam preocupados com as questões financeiras. Ou então, como já alguns de nós podem ter passado por essa experiência, e um espírito pedia algo material em troca de uma ajuda, seja uma cachaça, seja um charuto, seja uma flor. Então já denota que é um espírito que está distanciado do equilíbrio moral de objetivo do nosso crescimento
como espíritos imortais. Então, nós já sabemos que não é essa a finalidade da intervenção dos espíritos no plano material. Então, se alguém está aqui achando que Francisco de Assis vai indicar as dezenas da Mega Sena, não saia desiludido, mas tenha certeza que não vai acontecer. Não é esse o objetivo que nos traria a casa espírita. Aí Kardec pergunta: podem os espíritos fazer que obtenham riqueza os que lhes pedem que assim aconteça? Aí olha a resposta: algumas vezes sim, como prova. Ou seja, algumas vezes você pode, na sua busca de amparo, pedir a ajuda para você ganhar uma quantia mais relevante. E pode acontecer, porque você não tem como determinar duas palavras que não existem no vocabulário divino: nunca e sempre. Não existem essas palavras. Estamos atrelados a uma questão de somos responsáveis por aquilo que fizermos, de bom ou de mal. Agora, não existe o nunca e não existe o sempre. Não há a possibilidade de os espíritos interferirem permanentemente na nossa vida e nós termos a consciência equilibrada para sobreviver assim, que não vai dar certo. Aí os espíritos respondem: algumas vezes sim, como prova. Quase sempre, porém, recusam, como se recusa à criança a satisfação de um pedido inconsiderado. É seu filho? É? Qual o nome dele? Gustavo. Se o Gustavo te pede para andar de moto sozinho, você deixaria? Você queria, né, Gustavo? Não? É, garoto inteligente. São determinados pedidos, às vezes, que os filhos e os netos nos fazem, que a gente percebe a infantilidade do pedido, não é assim? A infantilidade. Então, muitas das vezes, os espíritos nos encaram assim, com esse pensamento de infantilidade nossa. Se eu for rico, eu vou ajudar o Nefa e vou fundar uma creche para o Nefa. Tá bom? Vou criar uma creche e um orfanato para o Nefa. Tá prontinho lá. Prontinho para funcionar, mas quem vai ter que manter eles são vocês. Eu não vou dar mais dinheiro para isso, não. Construir já não é fácil, manter é mais difícil ainda. Então, determinadas propostas nossas, graças a Deus, os espíritos têm bom senso e não atendem. Quando eu era novo, bem novo mesmo, adolescente, eu queria namorar uma artista chamada Elisângela. Ela até desencarnou algum pouco tempo, que Jesus ampare ela. Ela participava de um programa, acho que quase ninguém aqui sabe, que era o do... Capitão Furacão. Ele lembra disso, é meu parceiro ali de televisão. E a Elisângela, na época, devia ter uns 16 anos, mas era linda ela. Aí, o que eu fazia nas minhas preces? Que eu conseguisse namorar a Elisângela. Tinha alguma forma da espiritualidade atender meu pedido? Elisângela não sabia que era Evaldo, e muito menos onde era São João de Miriti, que eu morava quando era adolescente. Mas na minha infantilidade, então, muitas das vezes, quando a gente pede algum benefício a nível financeiro para a espiritualidade, eles tratam com a mesma forma que nós atendemos com determinados pedidos das crianças. Então, não fica triste, não consegue não, porque na grande maioria das vezes é para evitar um outro grande problema que você teria. Pergunta ainda ao senhor Allan Kardec: são bons ou maus os espíritos que concedem esses favores? Aí dizem os espíritos: depende da intenção. Que muitas das vezes a pessoa pede a intervenção do plano espiritual para algo material para ajudar um grupo de pessoas, e é justo pedir. Não é eu pedir para ganhar na loteria, que nem eu falei, para se eu ganhar eu posso ajudar um número maior de pessoas. E às vezes eu nego um copo d'água a quem me pede, que não custa nada. Entende? Eu nego um sorriso para uma criança que passa por mim na rua. Eu nego um bom dia. Tem pessoas que passam por 300 pessoas na rua, não dá um bom dia. Então,
lembra da parábola dos talentos? Quem não é fiel no pouco não será no muito. É uma associação que o Mestre Jesus faz para a gente na parábola do talento. Se você, com pouco que você tem, você não atende à necessidade daqueles que estão próximos a você, não vai ser quando você tiver muito que fará. A tendência natural é que, se eu conquisto muitos haveres, muito dinheiro, eu cada vez mais me isolar daquele grupo de pessoas que estavam próximos de mim. Os Espíritos dizem a Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, ele diz que é muito mais característico o egoísmo do pobre que fica rico do que o próprio rico com relação àquele que não tem. O pobre que fica rico, ele esquece com facilidade das amizades que ele tinha na época dos momentos de dificuldade. Então, se nós não temos a fidelidade do pouco, o muito será complicado para a gente. Aí eles dizem assim, depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que os concedem são espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de o conseguirem. Nessa existência, se eu encontrar na rua uma carteira recheada de dólares, eu posso pegar a carteira com o desejo sincero de encontrar o seu dono. Abro a carteira, vejo se tem algum documento de identificação e alguma... Não, com dinheiro, não estou falando... Tua não tem dinheiro, Luísa. Tá? Então, eu tenho essa possibilidade. Então, algum espírito vai materializar uma carteira cheia de dinheiro perto de mim? Não. Não vai me causar o desejo da cobiça. Agora, se bota um livro espírita que eu não tenho, dá vontade de pegar e sair correndo com ele danado. Então, a questão das que a gente chama tentação, ela só ocorrerá mediante aquilo que grita dentro de mim por possuir. Lembra da parábola da tentação de Jesus? Depois que ele é ungido... Até que hora que a gente vai? 8h30. Você me catuca, né? Obrigado, porque senão eu vou embora. Eu sou aposentado. Eu falo pra caramba. Na parábola, Jesus é ungido por João Batista, depois diz a narrativa do Evangelho que ele foi para o deserto, ficou 40 dias e 40 noites sem comer. A gente sabe, um Cristo, a história é diferente, mas organicamente é impossível alguém conseguir fazer isso. E aí, após esse período, surge Satanás na frente de Jesus, que já é outro absurdo, porque não existe Satanás, não existe diabo, a gente já tem consciência plena disso. E aí Satanás faz o quê? Está 40 dias e 40 noites sem comer. Aí aparece uma mesa farta, sabe? Pernil, torresmo, a queda dele é torresmo. Torresmo com a cachaçinha mineira, tinha de tudo lá. E aí o Satanás fala para o mestre, né? Olha, se me adorares, toda essa comida é tua. Aí Jesus fala o quê? Se fosse Evaldo e a Luísa, já caía de boca na comida, porque estava osso para a gente, né? É só o torresmo. O que Jesus responde? Nem tudo... eu esqueci a terminologia que está no Evangelho. Não, é que Jesus fala, né? Nem tudo, não é o que vem que vai te alimentar. O que te alimenta é toda a palavra que vem da boca de Deus. Sabe, eu já tinha caído nessa, né? Porque a palavra que vem da boca de Deus alimenta o coração, mas o estômago não. No segundo momento, Satanás mostra para Jesus todas as riquezas da terra, sabe? Tudo a riqueza da terra, iate, avião, naquela época não tinha, mas ele disse que mostrou, tudo isso. E aí ele pergunta, se tu me adorar, isso aqui tudo será seu. Aí Jesus responde, de que adianta ganhares o mundo se perde a tua alma?
A primeira é: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Obrigado, o Espírito apitou aqui para mim. Né? Eu já tinha caído na primeira, e na segunda, quando visse um Porsche conversível, eu caía para dentro e ia embora, sem problema nenhum. A terceira tentativa, Jesus é levado para o pináculo do templo, ou seja, o ponto mais alto do templo de Jerusalém. A igreja não tem aquela torre altona, aquela ponta da torre é o pináculo do templo, é uma expressão muito conhecida. E aí o Satanás fala para ele: te joga daqui de cima, porque está escrito que nenhum osso do teu corpo será partido. Aí Jesus responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa simbologia dessa tentação é Jesus mostrando para nós que a nossa fragilidade com as coisas materiais ainda é muito grande. Nós não temos dentro de nós a firmeza da nossa condição de espíritos imortais. Ainda raciocinamos com o corpo e não com a alma. E diante das dificuldades físicas que nós passamos, nós ficamos balançando no nosso propósito em relação ao Evangelho do Mestre. Porque se eu tem um ditado popular que fala, né? Barriga cheia, goiaba tem bicho. Se eu estou com fome, eu não analiso muito a proposta do que vão me dar para comer, não. Agora, se eu estiver saciado, eu escolho aquilo que eu quero. Então, se existe alguma possibilidade dos espíritos me ajudarem em questões materiais, financeiras, eu deveria estar mais atento quanto ao objetivo desses espíritos para comigo. Porque nós cairemos de novo naquela afirmação do mestre: de que adianta ganhares o mundo se perde a sua alma? Ou será que a gente ainda raciocina que nós somos só corpo, que morreu, acabou? Não tem essa história de outra vida, é tudo aqui. Se pensar isso, mete o pé na jaca, vai à luta, faz tudo o que você acha que deve fazer. Mas eu vou dizer uma coisa: não é o fato de não acreditar na vida espiritual que ela vai deixar de existir, não. No final da introdução do Nosso Lar, quando André Luiz vem nos dar a introdução do livro Nosso Lar, que foi psicografado pelo Chico, no final ele diz: abandone a ilusão antes que a verdade te surpreenda. Nós não somos feitos de prato de comida nem de bebida. Nós somos muito mais do que isso. Não é um carro zero na porta que vai trazer felicidade, porque senão é só você pegar o jornal no dia a dia e vai ver quantas pessoas que têm uma condição financeira abastada, infelizes. Na Europa, que muitas das vezes é cantada e decantada como o primeiro mundo, a Suécia, que é um país europeu, o nível de suicídio de crianças a partir dos 9 anos está alarmante. Sabe por quê? Porque as crianças lá da Suécia, eles já têm a vida deles bem direcionada até os 30 anos. Trabalho, alimentação, estudo, vestuário, transporte, eles têm tudo equacionado. Então não encontram no dia a dia a expectativa do que vão conquistar. Eles não encontram. Já sabem que está tudo bem programado. E é um país de primeiro mundo. O índice de desenvolvimento humano lá é absurdamente alto. Mas falta a essência, que é o fato da convivência um com o outro, da oportunidade de ajudar um ao outro. E isso, os espíritos que querem promover a nossa condição financeira bem razoável, eles não estão interessados em você estender a mão para alguém que está chorando. Já tiveram a oportunidade de abraçar uma mãe que viu o filho desencarnar? Ou por doença, ou por violência? O que elas mais desejariam nesse mundo? Um pote de ouro ou o filho de volta? Então, nem tudo se resume às conquistas materiais que nós objetivamos, não. Precisamos de algo mais atrelado ao aspecto do nosso sentimento, que é a nossa essência. Kardec pergunta mais adiante, aqui no livro:
Quando nos acontece alguma coisa venturosa, é o nosso espírito protetor que devemos agradecer? Essa frase aqui, eu vou responder com a resposta que o Dr. Herman, que muitos aqui sabem quem é, ele dá constantemente. Após o tratamento, algumas pessoas falam para ele: obrigado, Dr. Herman. E ele responde prontamente: agradeçamos a Jesus. Todo o nosso amparo, tudo de bom que a gente recebe, todas as oportunidades de cultivar a amizade, o carinho entre a gente, é dádiva de Deus através de Jesus. Então, quando um espírito se apresenta para você e cobra de você um agradecimento pelo bem ou pela ação que ele praticou, foge dele. Foge dele, porque diz os espíritos a Kardec que todo o bem emana do Pai. Então, se há uma necessidade do agradecimento, que Deus não espera, mas se houver a necessidade do agradecimento, que seja a Deus. E jamais a um indivíduo, seja encarnado ou desencarnado, nenhum de nós é digno de receber agradecimento por qualquer ato no bem que seja praticado, porque se todo bem emana de Deus, nós estamos apenas sendo representantes da vontade do Pai. E aí Kardec pergunta: o que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? Responde os benfeitores: o que acontece aos ingratos. Essa questão da ingratidão, quem já sofreu ingratidão aqui? Com vergonha não, gente, vai aparecer na filmagem não, só aparece só eu. Quem sofreu ingratidão tem uma classificação muito comum à luz da doutrina. Só sofre ingratidão quem é orgulhoso. Porque a proposta do Evangelho, capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, é dar com a esquerda sem que a direita o saiba. Se eu faço um benefício aqui para minha irmã e espero dela um agradecimento, então eu estou no caminho errado, porque diz o Evangelho que é fazer o bem sem olhar a quem. Dá com a esquerda sem que a direita saiba. E não é dar. Sabe? A direita assim, querendo... tu fez. Então, a proposta da ingratidão, e evidentemente que Deus não nos considera ingrato, porque não seria Deus, que ele é infinitamente bom e justo. A ingratidão é um sentimento meu. O Aloísio alegra meu coração com as músicas dele. Dá não? Não, que eu sou traumatizado com um papelzinho de tempo, né? A Renata pegava um maior, não era pequenininha assim não. Sabe, eu tenho uma gratidão ao Aloísio pelo bem que a música dele me faz, as músicas que ele canta me fazem. Mas se ele for cantar porque o Evaldo tem que ser grato a ele já perdeu a função do que ele está realizando. O bem é uma ação individual, intransferível que não tem retorno daquele a quem você praticou o bem. Se você fez o bem, glória a Deus por isso. O outro não, ainda me maltratou, o problema é dele. O problema é dele. Chegou um irmão lá no Chico, lá em Uberaba, e falou assim: oi, Chico, saí ontem aqui da reunião, quando cheguei em casa, lá no sítio, a porta da casa estava arrombada. E o Chico falou: dá graças a Deus, meu filho. Ele: graças a Deus, seu Chico. Quando eu entrei, uma bagunça a sala, tudo remexido. E o Chico: dá graças a Deus, meu filho. Ele: graças a Deus, seu Chico. Aí eu fui na cozinha, olha, seu Chico, uma tristeza. Era farinha, arroz, feijão, tudo espalhado no chão, sabe? Tudo triste, lá formiga em cima do açúcar. O Chico: dá graças a Deus, meu filho. Ele: mas Chico, toda hora tem que dar graças a Deus. O Chico: porque não foi você que fez, foi você que sofreu. Se fosse você que tivesse cometido o assalto, invadido a casa, roubado tudo, olha como é que estaria a sua consciência agora. Como você que sofreu, agradeça a Jesus que você estava aqui no centro, não estava lá na hora, senão podiam tirar a sua vida. A gente não pensa assim.
É delicado, mas tem tempo. A gente não pensa assim. A gente não analisa que quantas vezes a bondade de Deus nos livra de situações que a gente nem tinha percebido que estava acontecendo. Então, a minha gratidão, ela tem que ser permanente por aquilo que eu recebo e por aquilo que me é negado. Pelo que eu recebo e pelo que é negado. Se for só pelo que eu recebo, eu sou interesseiro. Agora, se eu agradeço a Deus os nãos que Ele me deu, e alguns deles eu sei qual é, esses nãos, e eu tenho que ser grato a Deus, porque aquele não impede, muitas das vezes, de eu sofrer uma grande consequência lá na frente. Para encerrar, ele diz aqui, na letra B, todavia, há pessoas que não pedem nem agradecem e para as quais tudo dá certo. Essa pergunta aqui não é o caso de Kardec, mas é digna do invejoso, né? Fulano, faz nada de bom, mas está sempre de boa vida. Né? Fala mal da vida de todo mundo, inveja todo mundo, comprou carro novo. Quem é o mais invejoso? Ele que fala ou você que está vendo que ele comprou o carro novo e você continua lá com a nossa chambreca velha? Né? Mas que nos leva onde a gente quer. Né? O meu neto virou para mim e falou assim, a gente tem... O meu também é do ano passado, do anos retrasados. O meu neto virou e falou assim, você não acha que teu carro está muito velho, não? Eu falei, não, eu sou mais velho que ele. Né? Se fosse da minha idade o carro, aí era dois velhos, eu e o carro. O carro tem só 20 anos, gente, um bebê ainda, né? Um adolescente. Então, muitas das vezes, essa pergunta de Kardec, eu vou repetir. Todavia, há pessoas que não pedem nem agradecem, para as quais tudo dá certo. Responde os benfeitores, sim, mas é preciso ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, pois quanto mais tiverem recebido, mais terão que devolver. Ou seja, a partir do momento que algo me vem de benefício, que eu não fiz nada para merecer, deveria acender um holofote vermelho na minha frente para eu analisar. Olha, será que não é golpe? É igual você recebe um e-mail, né? Deposite R$5 e ganha 50 mil. Só cai quem é olho grande. Né? Quem é olho grande, mas só R$5, né? Aí deposita os R$5, aí tu vai ver no dia seguinte, tiraram, foi 10 mil da tua conta, se tiver, né? Da minha não vai tirar nunca, porque não tem, mas de quem tem, corre o risco. Então, aqui os Espíritos estão dizendo que, se você recebe um benefício notadamente por você e merecido, vai com calma, analisa, aguarda que o bom senso vai te orientar a conduta a fazer. Agora, se você quer levar vantagem, mesmo sabendo que você está prejudicando alguém, tenha certeza que a justiça de Deus é infinitamente boa, mas é justa. Ela não deixará passar uma vírgula das nossas ações, porque não é palavra de ameaça, não, é Jesus quem fala. Não passa céu, passam a terra, mas não passarão as minhas palavras. Nenhum espírito sairá da terra enquanto não pagar o último tio das suas dívidas. A dívida com quem? Com Deus? Não. Com Jesus também não. Com a nossa consciência. Quer ver uma coisa? Hoje em dia, eu até estava conversando com meu cunhado ontem sobre esse chat GPT. E ele queria fazer um documento, e eu falei, rapaz, vai lá no chat GPT, dizem que tem uma facilidade muito grande de construção de um texto. Ele foi e gostou do texto e falou que ia servir para ele. Aí eu vou lá no chat GPT e eu peço os cinco dezenas da Mega Sena e vem lá, 5 dezenas. Aí eu faço o quê? Pego o 13º da Ivana, porque o meu não tem, e jogo tudo na loteria. Aí depois eu vou ter que correr igual um condenado, porque ela vai querer me matar depois, né? Porque, sabe, não é você acreditar que determinadas facilidades são graça divina, não, porque é cascata.
Nós temos que nos ater naquilo que está lá na Gênesis de Moisés. O homem tirará com o suor do seu rosto o seu pão de cada dia. Só quer facilidade quem é preguiçoso. E nós temos que buscar no Evangelho de Jesus e na doutrina dos Espíritos as nossas atividades na coerência com que nós estudamos. Eu acredito, espero em Deus, que eu, a partir de hoje, eu não peça mais para ganhar na loteria. Porque eu já tenho dúvidas, sabe, se vai ser bom ou ruim para mim. Eu tenho dúvida se eu saberei utilizar o meu tempo adequado à proposta que o Evangelho me propõe, com tanta facilidade que nem hoje eu posso. Me chamam para fazer palestra em Maricá, lá vamos nós, né, amor? Lá vamos nós. Me chama para fazer palestra em Saquarema, lá vamos nós também. Em Bangu, Renata me mandou para Bangu, tá? Ela está pensando que eu esqueci, ela me mandou lá para Bangu. Eu vou, não tem problema. Agora, será que se eu ganhasse uma Mega Sena, eu ia ter tempo ou vontade de fazer isso? Será que se a gente ganhasse aqui num bolão, ganhasse aqui a Mega Sena da virada, será que a gente na outra quinta-feira estaria aqui assistindo palestra? Quanto a mim, eu tenho dúvidas. Então, o que eu tenho que entender... Hã? Pagava alguém para vir, né? Mas não vai cantar igual você, não. O que nós temos que compreender que a influência dos espíritos sobre a nossa vida cotidiana, ela será boa ou má de acordo com os meus interesses. Dificilmente um trabalhador de Francisco de Assis virá aqui estimular a gente a qualquer prática indevida, qualquer prática errada. Ele dirá antes que se tiver que ser prejudicado alguém, que seja eu. Jamais eu prejudique alguém. Eu seja prejudicado. Ou eu seja aquele que não foi compreendido. Porque é amando que somos amados. Compreendendo que somos compreendidos. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos ao nosso irmão Evaldo pelo carinho que ele tem à nossa casa. Que ele volte mais vezes, que Jesus o fortaleça sempre nesse caminho do estudo. Obrigada. Agora vamos dar continuidade ao trabalho, lendo a página do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. E eu vou ler os 5, 6 e 7. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer sua refeição. Quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram para se apoderarem dele, porque, segundo diziam, Jesus havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram e, permanecendo ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor. E disseram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu, quem são minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados à volta dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Essa passagem está em Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21, 31 a 35, e Mateus 12, 46 a 50. 6. Há certas palavras parecem estranhas ditas por Jesus, por não estarem de acordo com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem como base fundamental, como pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ele não podia, portanto, destruir de um lado o que estabelecia do outro, de onde é forçoso tirar-se essa consequência rigorosa se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que se atribuem a Jesus foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem.